Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu então levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O versículo diz que ele era chefe dos publicanos, mas quem de fato era Zaqueu? Cobrador de impostos. E no contexto bíblico, o que acontecia? Enquanto república, o Império Romano, ele terceirizava a cobrança de impostos. Era uma espécie de licitação. Então, aquele que dava o maior lance levava o lote e tinha a prerrogativa de cobrar os impostos em nome de Roma. Só que havia um parênteses aí. Esse lote arrematado era como se fosse, deixa eu ver, aqui tem algum buraco na cidade, e aí uma empresa vence a licitação para fazer aquela obra. E geralmente o que acontece num contrato de licitação? Ganha-se um pouquinho por fora e a obra leva muito e muito tempo para ser concluída. É mais ou menos assim, né? Ou é só onde eu moro em BH, que é assim. Vocês estão com uma carinha meio pensando, é isso mesmo? Aqui também acontece isso? Ok. Pois é, no tempo de Jesus era do mesmo modo. Só que o Império Romano fazia diferente. Ele ia em cada província e pela quantidade de pessoas e pela quantidade do terreno, a extensão daquele terreno, o Império Romano calculava qual era o montante que aquela província poderia vir a arrecadar. Então ele dizia: olha, eu vou leiloar tal província pelo valor de tanto, quem dá mais? Então os publicanos, os coletores de impostos, iam para esse leilão, como se fosse um leilão, e eles diziam: olha, eu dou tanto, eu dou tanto. E o que fazia? Para Roma era um valor fechado que eles tinham que pagar de impostos. Mas por detrás ele cobrava X mais. Exatamente. Porque uma parte ficava para Zaqueu como coletor de impostos. Só que a Bíblia diz que ele não era só um coletor de impostos. A Bíblia diz que ele era quem? Ele era o chefe. E chefe significa o quê? É o contratante, é o contratado. É a pessoa responsável por aquele contrato de arrecadação de tributos e impostos naquela província. Só que tinha um problema. Zaqueu era chefe, era coletor de impostos, mas ele era israelita. E quem era o povo que ele cobrava impostos? Os israelitas. Eles chamavam seus patrícios, né? Ou seja, aqueles que eram comum com ele. E aí começa o problema de Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos, arrecadava os impostos, retirava um valor a mais, ou seja, além do tributo que Roma impunha, que já era alto, ele colocava mais um valor e assim a história conta que Zaqueu enriqueceu. Zaqueu tinha um dom? O que você acha? Não consegue pensar em nenhum dom de Zaqueu, né? Que talvez os nossos olhos estejam olhando para aquele que retirou e só retirou dinheiro do seu próprio povo. Mas sabe quem era Zaqueu? Um bom empreendedor. Era um autônomo, bem sucedido. Meu pai foi relojoeiro, por alguns anos, autônomo. E como autônomo, ele faz o próprio salário. Esse era Zaqueu. E há problema em ter o dom de ser empreendedor? Não. O livro de Deuteronômio diz que Deus nos fez para ser cabeça e não cauda. Mas qual era o problema de Zaqueu então? Propósito. Zaqueu coletava impostos de seu próprio povo com um valor maior, mas havia um propósito para o qual Deus o havia criado e que ele ainda não havia
visto, ou que talvez em algum momento da sua vida ele tivesse se distanciado desse propósito. E por que eu estou dizendo isso? Porque em muitos momentos, eu não sei se você se pega fazendo alguma coisa que alguém da sua família já fez, você fala, mas eu sou assim porque meu pai é assim, eu sou assim porque minha mãe é assim. Antigamente os cartórios eram por forma de herança, né? Então o tabelião falecia e o filho do tabelião dava sequência ao cartório, não era assim? Você é tabelião porque meu pai foi tabelião, você é juiz de paz porque meu pai foi juiz de paz. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Seguimos em muitos momentos heranças genéticas porque alguém fez e então reproduzimos um comportamento. A história bíblica e até os escritores bíblicos e comentaristas bíblicos não trazem se os pais de Zaqueu eram também coletores de impostos ou não. Mas uma coisa é certa, havia um costume naquela região. Um costume de que todo coletor ganhasse vantagem em cima da cobrança de impostos. E como costume social, Zaqueu não saiu diferente. O dom que ele tinha foi utilizado para outro propósito. A herança genética, talvez, de Zaqueu fosse de ganhar vantagem. Eu não sei se você tem na sua família alguém que é conhecido por ganhar vantagem. Eu tenho entre os familiares. E é nítido, né? Quando você vai fazer alguma conta, alguém se levanta e diz, se fulano tiver, já pode ficar com o olho mais atento, porque esse daí costuma passar a perna. Não sei se você tem alguém assim que você conhece. E Zaqueu era esse. Tanto é que em um momento o povo falava, olha, eu não sou como esse publicano. Lembra dos sacerdotes falando, eu não sou como esse publicano. Eu sou um sacerdote, eu sou melhor. Então havia essa distinção, porque esses coletores de impostos, eles ganhavam vantagem mais do que lhe era devido. Mas havia também um contexto ali cultural. Eles, coletores de impostos, cobravam a mais, e todos os que vinham depois e ganhavam o contrato da licitação também ganhavam a mais. Era um costume local. Eu não sei se você já teve a experiência de ir a Belo Horizonte ou alguma cidade mineira. E o mineiro é famoso por ser mão fechada, sorrindo, né? Então são heranças culturais que recebemos. Quando você vai ao Rio de Janeiro, por exemplo, você vê a herança, a cultura local ali de ganhar sempre vantagem. Não sei se você já teve a experiência de chegar num comércio e perguntar quanto vale isso aqui? Tanto. E quando você sai da loja, você vê um pouco mais à frente a mesma mercadoria por um preço menor. É sempre essa herança de querer ganhar vantagem. E Zaqueu havia herdado essa herança cultural, essa herança social, de sempre obter lucro, vantagem de algum modo. E nós brasileiros entendemos muito isso, né? A coroa portuguesa veio ao Brasil, extraiu o melhor que havia aqui, os minérios, e trouxe para nós tudo aquilo que não prestava no país deles. Então nós sabemos bem o que é exploração, o que é ganhar vantagem. Eu não sei se você tem algum parente ou já teve alguma experiência no comércio, e é interessante você dizer assim, olha, se você pagar no dinheiro é tanto, mas se você pagar no cartão é tanto. Tudo bem, tem a taxa da maquininha, não estou falando sobre isso, mas eu estou falando sobre a possibilidade de você dar descontos. Talvez a mercadoria é vendida por aquilo que aquela imagem que você reflete, que você projeta. Tanto é que o PROCON, um tempo atrás, determinou que todas as mercadorias teriam que ter etiqueta de preço. E você vê isso nas vitrines. Bom, era uma herança. Como nós recebemos essa herança cultural, Zaqueu também havia recebido essa herança cultural, mas havia uma herança social também. Era aquela imagem de não ser um bobo. Você, enquanto adolescente ou enquanto adulto, em algum momento já se sentiu passado para trás? Já se sentiu o bobo da família? Aquele que parece que todo mundo leva vantagem sobre você? Ou aquele tipo de pessoa que eles olham para você e pensam, isso aqui é simples, eu posso passar por cima. Zaqueu não queria ter a imagem de bobo, afinal de contas,
uma desvantagem, a estatura. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura, ele não podia ver a Jesus. Ele não queria ser o pequeno e burro. Zaqueu queria ser o pequeno e esperto. Quem você quer ser? Quem você é? Zaqueu, desejar todas as nações, no capítulo 61, a página 61, diz que Zaqueu havia ouvido falar de arrependimento. Quando João Batista pregava sobre o Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. Só que ainda aquela mensagem de arrependimento não calou fundo ao coração de Zaqueu. Sabe por quê? Porque identidade é uma coisa que se resolve com Jesus. Tem você passado por crises de identidade? Dizem que os homens, quando chegam aos 40, têm a crise de identidade, querem ter filhos, e filhos pequenos, bebezinhos, para que mostre a sua masculinidade. Diz que as mulheres, quando chegam aos 40 anos, 50 anos, elas querem ficar no botox, produzida, bonitona, para mostrar que ainda está ativa, ainda a sua beleza ainda é viva. No meio disso tudo, estava Zaqueu. Sabe o que é interessante? Que no original grego, o nome Zaqueu é Zacais, que significa puro e justo. Olha que ironia, puro e justo para alguém que coletava impostos e era injusto com o seu povo. Alguém que cobrava impostos, mas era malicioso na cobrança dos impostos. Olha quem era Zaqueu, e o significado dele era puro e justo. Mas Zaqueu havia ouvido uma mensagem de arrependimento e estava na sua frente um Jesus que era quem podia causar a mensagem interna de arrependimento. Então a história bíblica diz que ele correu, você conhece a história, correu, subiu no sicômoro e dali queria ver Jesus. Olha que interessante, Jesus passa por ali e a história diz que ele para, olha para cima e ele poderia ter dito o quê? Desce, ou eu sei que você cobra impostos do seu povo, ou qualquer outra coisa, mas qual foi a primeira palavra que Jesus disse para Zaqueu? Zaqueu. Não. Zaqueu. Não. O texto diz que Jesus olhou para ele e disse o quê? Zaqueu. Antes de dizer qualquer coisa, ele disse o nome de quem? Dele, porque a identidade, o problema de identidade era de quem? Era de Zaqueu. E quando Jesus chama Zaqueu pelo nome, ele faz Zaqueu relembrar o significado do seu nome. Quem era Zaqueu? Quem deveria ser Zaqueu? Para qual propósito Deus havia criado Zaqueu para ser? Então ele não diz desce, ele não diz muda, ele diz Zaqueu, desce. Zaqueu, ele chama pelo nome. Sabe o que ele faz comigo e com você nessa noite? Ele diz Evivinalda, ele diz Joel, ele diz Sheila, Samanta, Samuel, Vitinho, Lobian. Ele diz para cada um de nós: ei, eu chamo você pelo nome, há um propósito para você. O que você tem feito aí parado? Desça depressa. Há um chamado, há um convite para Zaqueu. É o mesmo convite que Jesus faz para nós e ele chama pelo seu nome. E você e Deus sabe qual é o propósito pelo qual você foi criado e para qual você deve ir. Talvez o Espírito Santo esteja falando ao seu coração algumas verdades que você reluta em aceitar. Ou talvez o Espírito Santo tenha falado a você e você tenha dito ainda não. Eu não consigo. E sabe o que eu queria relembrar você? Que o problema de identidade não foi só Zaqueu que enfrentou. Não é só você que enfrenta.
próprio Jesus enfrentou. Lembra do deserto? 40 dias. O inimigo não apareceu para Jesus quando tinha 10 dias de jejum e oração, 20 dias, 30 dias. Ele apareceu depois de 40 dias, quando Jesus já sentia fome. E qual foi a primeira coisa que ele disse a Jesus? Se tu és o Filho de Deus. Qual era a pergunta do inimigo, de fato? Se a sua identidade mesmo é divina, o que ele estava botando em xeque, em questão? A identidade de Jesus. Quando Jesus chama Zaqueu, ele diz para Zaqueu, em outras palavras, Zaqueu, o seu nome quer dizer pureza, o seu nome quer dizer justiça. Desça e faça depressa o que precisa ser feito. Eu experimentei isso, eu passei por isso. Problema de identidade. Eu não sei se você veio de uma família em que os seus pais diziam que você tinha que ser igual a alguém. E aí a sua identidade ficou meio... Agora que eu estou lembrando, Vitinha é psicólogo, olha, eu falando de identidade para alguém que sabe muito mais, poderia estar aqui, né, Vitinha, falando sobre identidade. Talvez veio de um lar em que seus pais tenham te obrigado a ser alguém que você não é. Não é a sua identidade, você não cabe naquele lugar. Ou talvez você tenha entrado para um segmento que não te cabe, para uma função que você se aperta para se moldar, porque aquela não é a sua forma, não é a sua identidade, e você está se espremendo há muito tempo ali. Zaqueu talvez fosse essa pessoa, tentando entrar numa forma que não lhe pertencia. Mas quando Jesus, naquela tarde, olha para Zaqueu em cima daquela árvore e diz para ele, Zaqueu, desce depressa, Jesus estava disposto, pronto e ansioso por transformar a vida de Zaqueu, para colocar as bases, os fundamentos no local adequado. Eu não sei se você vem de um lar onde talvez o seu esposo diga por reiteradas vezes, você não presta, você não é bom o suficiente. Espero que não seja a nossa situação, mas eu traio você porque você não é suficiente. Eu ajo dessa forma porque você provoca a minha ira, então eu ajo assim por sua culpa. Não é a sua identidade, não acredite nisso. Eu não sei se você vem de um lado talvez machista, que seu pai diga para você, para ser homem de verdade você não pode chorar, para ser homem de verdade você tem que manter firme até o fim, você tem que machucar, você tem que ser áspero, tem que ser duro. Eu não sei qual o contexto familiar ou cultural ou social que você vem, mas uma coisa eu sei, o mesmo personagem, a mesma pessoa, o mesmo Jesus que colocou a identidade de Zaqueu de novo no lugar. Você já enxergou embaçada alguma vez? Vivinalda usa óculos, meu pai também. Quando você vai ao oftalmo, você senta, ele ajusta um foco e você escolhe qual está melhor, não é assim? Tem alguns focos que parece que são duas imagens, uma atrás da outra, assim ou não? Desfocado. Talvez a sua identidade esteja desfocada, um pouquinho para cá, ou um pouquinho apagada, ou um pouquinho ativo demais. Eu não sei, eu só posso dizer a você que eu conheço um Jesus que é especialista em colocar o foco novamente. Um Jesus que é especialista em devolver a identidade para a qual Deus te criou. E sabe qual é a sua identidade? Filho do Rei, não aceite menos que isso. Filha do Rei. Sabe quem é você? Cidadão do reino dos céus. Não aceite menos que isso. Eu não sei se estou falando nessa noite para alguém que vem de uma vida talvez de fracassos, de fardos, de Lady Murphy, que parece que nada dá certo, ou talvez que tenha vindo de situações
situações que te levaram a um lugar onde você está hoje, um lugar que não te cabe, um lugar que não é seu, um lugar que o Espírito Santo de Deus fala para você, não é aqui, é algo maior para você. E o mesmo Jesus que trouxe de volta Zaqueu, ele também está hoje disposto, pronto e ansioso para trazer você de volta. Identidade é algo que você olha no espelho e se reconhece. E eu poderia terminar o sermão desta noite te contando uma história sobre identidade. Mas sentada ali no banco, enquanto Caleb cantava, eu pensei, o final do sermão tem que ser a sua história com Deus. A sua imagem diante do espelho. Quando você se olha, você se esconde? Quando você se olha, você vê só uma capa? Quando você se olha, você vê brilho nos olhos daquele que está refletindo a imagem? O que você vê no espelho? Um filho de Deus? Um cidadão do reino dos céus? Eu não sei qual é o fundamento, ou a base, ou o pilar da sua identidade que talvez esteja abalado. Mas nessa noite eu queria convidar você a pedir o Santo Espírito de Deus para te libertar, para colocar em pé talvez pilares que estejam desgastados, talvez quebrados, ou às vezes até nem existem mais. E eu digo para você que ele pode refazer porque ele foi quem criou. E quem cria pode criar novamente. O Caleb vai cantar uma música, assim como a história de Zaqueu é muito conhecida, a música que o Caleb vai cantar também é uma música muito conhecida. Ela é um convite dizendo para você volta. Eu não sei se você já foi essa pessoa que acreditava ser um verdadeiro filho de Deus, herdeiro do reino, e o passar do tempo, a sua memória e as confusões do mundo se esvaiu e você já não acredita e não vê mais isso, ou se você é alguém que nunca se viu assim e que pela primeira vez deseja se ver como filho de Deus e como herdeiro do reino dos céus. Independente de qual lado, de qual situação você se vê, peça hoje a Jesus Cristo para reafirmar a identidade que Ele te deu para ser. E volta para os braços dele. O Caleb vai cantar. Eu não vou pedir para você se levantar ou levantar as mãos. Eu só vou pedir para você conversar com Deus e falar, Senhor, é a minha história. Eu não quero mais viver com a onda batendo em mim. Eu quero viver com um propósito. E o propósito é ser a identidade que o Senhor me deu para ser. Que Deus te abençoe e que você possa ter um encontro com Ele nessa noite, fazer um acerto, uma aliança. Amém.